Pois é. Então, vamos contar para vocês uma história que aconteceu comigo. Quando eu era mais novo, né? Mas essa história não faz tanto tempo, sim, faz bastante tempo, que aconteceu em 1997. Foi a primeira vez que eu atravessei para o Marajó num barco, não foi a primeira vez, a segunda vez que eu atravessei para o Marajó num barco pequeno, nesse chamado Popopô. Né? Eu sempre tive medo dessa baía, porque essa baía não é fácil de você atravessar. É uma baía que, de manhã, tudo bem, mas à tarde é difícil a pessoa, não se atreve a atravessar isso aí, porque a maresia é muito grande, o vento é, principalmente dos meses de setembro a novembro. Mas nós atravessamos essa baía aí de manhã, tranquilo, e chegamos do outro lado, a maré já estava até seca, né? Estava bem seca, e fomos para uma povoação lá, uma comunidade lá, não vou citar a comunidade, porque não sei se as pessoas gostariam que eu citasse, e nós fomos para essa comunidade, e ao chegar lá havia um trapiche, muitos barcos, e eu tinha uma máquina filmadora, uma filmadora Sony, e a, comecei a filmar lá o local, certo? Comecei a filmar o local, e foi muita gente filmando todas as pessoas, achei o local muito bonito, e todo mundo depois foi entrando, foi entrando. A minha mulher, a minha esposa, ela caiu do barco, por incrível que pareça, ela caiu do barco e ficou com as pernas enterradas na lama, que o pessoal teve que ajudar para ela sair de lá, lavar as pernas, esse negócio tudo. Bem, todo mundo foi entrando, fiquei só eu e ela para fazer as últimas filmagens. Depois nós fomos entrar na casa. E a casa era varandada, e logo na parte da frente, quando nós entramos, nós deparamos com um senhor sentado numa cadeira de vime, e ao lado dessa cadeira de vime havia um vaso com um tajá muito bonito. E nós demos boa tarde. Isso era 2 horas da tarde. Boa tarde. Ele respondeu, boa tarde. E se dirigiu à minha mulher, minha filha, você tem que ter mais cuidado, você poderia ter se batido. Aí existem muitos troncos de árvores, pedaço de pau. Você teve sorte porque caiu na lama, mas tenha cuidado, que aqui é meio perigoso. Isso é perigoso. Digo, tá, realmente ela não prestou atenção, mas tudo bem, obrigado pela. Né? Aí entramos. Engraçado, entramos e, por incrível que pareça, esquecemos desse senhor. Esquecemos dele. Né? Nós nos esquecemos dele completamente. E aí o pessoal preparou pescada assada, o dono da casa preparou uma pescada assada, mandou a criançada tirar o negócio de coco verde, porque ele me deu água de coco para eu tomar com aguardente. Eu sempre gosto de uma cachaça. Para mim, a cachaça é a bebida folclórica do brasileiro, não é só do brasileiro. Então, eu sempre gosto. E ele mandou tirar essa água de coco e ficamos lá. Passamos a tarde inteira comendo peixe, batendo papo e conversando. Aí o dia foi-se, o resto do dia foi-se. E chegou o jantar, a hora do jantar. Quando chegou a hora do jantar, estávamos todos nós sentados, todos nós não, que a família lá é grande, mas quem estava sentado? Ele, a esposa dele, e nós, que éramos visitas, né? Porque os filhos ficam de fora. Né? Quando tem a visita, só senta o dono, lá pelo menos era assim, só sentava o dono, e aí os filhos jantar depois. Éramos nós, ali a visita, os convidados, o pessoal especial ali, certo? E nesse momento que nós estávamos, o dono da casa na cabeceira, eu estava mais ou menos assim, do outro lado a esposa dele, de um lado, e eu estava do outro, a minha esposa. Aí, de repente, nós vimos, inclusive a minha esposa viu, e eu, nós vimos aquele senhor atravessar lá no fundo, num corredorzinho que tinha. Atravessou. Aí a minha esposa disse assim, mas aquele senhor que não vem jantar com a gente, não?
Ele, quem é ele? Não vem jantar com a gente? Aí o dono da casa disse, que senhor? Que não existe, o único senhor que existe é que sou eu. E a esposa disse, sou ele. Aí a minha esposa disse, ele é até parecido com o senhor. Não, mas não tem outro, sou eu. Aí eu disse, não, mas espera aí, eu falei com ele. Nós falamos com ele. Certo? Ele estava sentado numa cadeira de pino ao lado de um tajá, um vaso com um tajá. Não, mano, não, meu senhor, não queixava, não, sou Claudio. Não, não existe nem cadeira de vinho, nem tajá, nem vaso, nem não tem nada lá. Eu digo, não é possível. Aí a esposa dele se levantou e, por incrível que pareça, essa história eu já tinha ouvido há muito tempo. A esposa dele se levantou, foi buscar uma fotografia e disse, olha, tá vendo esse que está aqui? Está aqui do lado do meu esposo, esse aqui? Foi esse senhor? Aí a minha esposa disse assim, foi ele mesmo. Olha como eles são parecidos. Aí o dono da casa olhou assim e disse assim, não pode ser. Sabe por quê? Esse aí é meu pai. E faz 39 anos que ele morreu. 39 anos. E não existe cadeira de vinho, não existe tajá, não existe nada. E eu fui pegar a minha filmadora, que eu não acreditava naquilo, para ver se tinha filmado alguma coisa. Por incrível que pareça, dessa vez, a filmadora não filmou absolutamente nada. E eu fiquei aí, é por isso que diz assim, existe muita coisa entre o céu e a terra que a nossa vã filosofia não consegue detectar. Né? Quanto que eu iria falar com uma pessoa que já tinha morrido há 39 anos. E era de dia. E quando foi à noite, outra coisa interessante, lembra da história que eu contei aqui do lado de casa, do casal? Quando foi à noite, nós vamos dormir na sala, lá na sala. Então, a minha rede foi armada no S que tinha lá, numa escápula que tinha lá. A minha rede foi armada por cima da rede da minha esposa, quer dizer, lá na hora de engatar, foi primeiro dela, depois o meu, no mesmo S. E nós dormimos lá na sala. E quando foi bem tarde da noite, eu acho que já era 1h da manhã, 2h da manhã, eu acordei quando ela gritando, estão me puxando, não sei o quê. E realmente a rede dela estava quase lá no telhado. E, de repente, aquela rede despencou. E ela teve a mesma sorte que o casal aqui, caiu por cima de um sofá que tinha lá. Aí eu digo, arrebentou a rede, só pode ter arrebentado. Não, a rede não arrebentou. Simplesmente saiu de lá de baixo. Incrível, como é que poderia? Eu estava numa rede bem ao lado dela. Aí são essas coisas incríveis que me fazem acreditar nas histórias que eu conto.